Olá, bem-vindos ao Giramundo, a nossa revista eletrônica do Diário Campineiro, a nossa revista semanal. E antes da gente começar, você já aproveita e deixa o seu like, compartilhe com os amigos, se inscreva no nosso canal para que a gente se torne mais relevante, afinal a gente é um veículo de prestação de serviços, ok? Setembro pode ter passado, mas o cuidado com a saúde mental continua sendo um tema urgente todos os dias. A campanha do Setembro Amarelo cumpriu um papel e cumpre, ao longo do ano, de acender o alerta e a escuta, o acolhimento e a prevenção precisam se estender ao longo do tempo, ao longo do ano. Hoje, o Giramundo recebe o médico Dr. Gustavo Fernandes Aires Fonseca, especialista em medicina ocupacional, para uma conversa sobre como reconhecer os sinais de sofrimento emocional, o impacto do ambiente de trabalho no bem-estar e, principalmente, o que cada um de nós pode fazer para construir redes de apoio reais, onde o diálogo seja mais forte que o silêncio. Silêncio é igual a sofrimento. Porque falar sobre saúde mental não tem data. Então, mesmo a gente estando em outubro e seguindo, o nosso compromisso é contínuo com a vida, com o outro e com nós mesmos. Doutor Gustavo, bem-vindo. Muito obrigado, Lilia. Uma boa tarde. Obrigado pelo convite aí de todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês. E muito importante isso que você pontuou. O cuidado com a saúde mental não deve ser somente em um mês, no Setembro Amarelo, que é conhecido aí pela prevenção ao suicídio, mas sim durante o ano inteiro, porque setembro ali é mais para um alerta mesmo. Mas o cuidado deve ser o ano inteiro. O ano inteiro. E aí, depois que passou setembro, outubro, novembro, o que podemos fazer para manter viva essa conversa sobre a saúde mental ao longo do ano? Bom, Lilia, eu acho importante a gente manter aquele diálogo, aquilo que a gente trouxe ali de conteúdo para o Setembro Amarelo de Prevenção ao Suicídio, que foi um momento de escuta, seja com um familiar, seja com um colega, seja no ambiente de trabalho, seja dentro de casa, um aconselhamento, às vezes até 2 minutinhos ali de ouvir a pessoa, saber o que ela está sentindo, não achar que aquilo é uma frescura, que a pessoa ali tá com preguiça de fazer alguma coisa. Aquele sentimento, aquele sofrimento pode ser interno. E acho que a gente pode aplicar isso no dia a dia, e como você mesmo disse, não somente no mês de setembro. Então, e isso inclui também algumas alternativas, como, por exemplo, a gente fazer o aconselhamento para profissionais. Às vezes a gente tem aquele amigo que fala um pouco mais, aquele familiar que quer dar algum conselho, mas nem sempre são os melhores conselhos possíveis. Então, por isso que é indicado aí um aconselhamento profissional, tanto como psicólogo, um médico que atende em psiquiatria, isso seria o indicado mesmo. E assim, o papel da gente, enquanto leigo, seria ser um ser humano mais empático, não é isso? Exatamente, a sua colocação foi perfeita. Acho que esse é o termo mesmo, empatia. A gente nunca sabe o que o outro está passando, com um problema familiar, um problema financeiro, um problema no trabalho, ali, cobrança de chefe consigo mesmo, de bater metas, de projetos, enfim. Então, essa questão de empatia mesmo, que seja talvez o foco principal mesmo, ter empatia. Só de, às vezes, da gente conseguir ter essa empatia com o próximo, aquilo ali pode realmente salvar uma vida. Às vezes um simples bom dia, né, doutor? E, assim, recentemente eu vi algum post, algum conteúdo sobre a depressão silenciosa, a depressão, que é a depressão alegre, se eu não me engano, era esse o termo, que a pessoa é normal, conversa, sorri, fala que está tudo bem, mas ela não está bem. Quais são os sinais mais sutis, que aqueles que costumam passar despercebidos, como esse tipo de depressão, me corrige se o nome estiver errado, e de que alguém pode estar em sofrimento emocional? Bom, Lilia, primeiro, importante pontuar, depressão é depressão. Aí isso aí que você citou, muito bem colocado novamente, é uma depressão silenciosa que a gente chama. O que é essa depressão silenciosa? É aquela pessoa que sai no bar, sai com os amigos, a pessoa é a mais animada do grupo, está sempre fazendo aquela piadinha, está sempre se colocando à disposição dos outros, em casa é amigo dos familiares, está sempre brincando, está sempre disposto, mas por dentro
tem aquele sofrimento. Nesses casos, eu sempre gosto de dar como exemplo as pessoas famosas, assim, que são humoristas, que são cantores sertanejo. Por quê? Porque a gente vê eles a vida irreal, vamos dizer assim, irreal, nas redes sociais, vê eles em shows. Um exemplo que eu gosto de citar muito é do Whindersson Nunes. Eu ia falar, me veio ele, né? Ele está passando por um problema terrível, né? Teve problemas, né, Pela de segunda saúde vez. mental. E agora ele parece que ele admitiu estar com dependência alcoólica, né, ao álcool, né? Quer dizer, uma coisa vai levando a outra. Exatamente. Vai piorando, né? E se a gente for ver, ele começou no YouTube, um youtuber, e voltado para o humor. Então, ele é tido como um humorista. Humorista. E não tem o direito de ficar depressivo. Exatamente. Né? É quase aquela ideia do Coringa, né? De sorrindo assim por fora, mas por dentro é um sofrimento. Que leva a essa depressão silenciosa mesmo. Que essa pessoa, por exemplo, o Whindersson Nunes, pessoa que faz os outros rirem, serve ele para trazer um humor, para trazer uma leveza no dia a dia. Tem programas de humor no YouTube, enfim. Mas ali por dentro, mesmo com toda a fama, com todo o dinheiro, aquela pessoa ali que por dentro está em sofrimento. E isso é muito difícil, por quê? Porque as pessoas não enxergam, por isso que é silenciosa, porque ela sofre em silêncio de fato. Não é aquela pessoa que sofre, mas demonstra para os outros. Você pergunta, tá tudo bem? Você vê na cara da pessoa, na expressão, né? Olha, não tô bem. A silenciosa não, a pessoa tenta esconder, ela não admite, não é nem admitir também, tem a questão de não admitir, mas às vezes é um sofrimento tão grande que ela não quer nem ser vista, de mostrar fragilidade, de mostrar que ela está precisando dessa ajuda. Então, por isso que aí o que acontece? Aquele estresse, aquela depressão vai acumulando, vai piorando, vai ficando cada vez mais difícil de ser tratada. Por isso que é importante ter esse apoio, ver que o que a gente vê em rede social, nas mídias, assim, não é o real, não né? é a realidade. Claro, não é a vida real. Esse exemplo que o senhor deu sobre o Whindersson Nunes me fez lembrar, e talvez quem sou eu para diagnosticar qualquer coisa, mas me lembrou também outros profissionais que passam por um tipo de... que não é um tipo de depressão, mas acabam caindo em vícios. Né? Não seria por conta da falta de estrutura, talvez estrutura mesmo psicológica, para lidar com a fama? Eu vejo, por exemplo, a gente tem alguns casos famosos de jogadores de futebol, né, de boxeadores, né, que não sabem, eles vêm de uma origem humilde, não estão esperando aquele sucesso. Os jogadores até eles já vão lá para isso mesmo, né? Mas mesmo tendo sucesso, eles não têm, parece, um apoio psicológico por trás, né, uma terapia que os acompanhe. Não sei, né? Eu desconheço que os times de futebol tenham equipe psicológica, né? Não sei se tem. Sim. Mas não parece que é isso? Uma falta de estrutura mesmo psicológica, de conselho, de aconselhamento, que leva a essa depressão? Olha, Lilia, acho que eu gostaria de pontuar aqui que, independente aí de carreira, de uma ascensão maior, hoje em dia, independente de classe econômica, de origem, independente disso. É que esses casos vêm à tona porque são famosos. Sim. Então, eles acabam criando uma mídia maior, a gente consegue ter uma noção um pouco maior disso. Mas, assim, tá generalizado em todas as classes sociais, né? Então, desde jogadores de futebol, como você citou, como pessoas mais humildes. Eu costumo falar, né, que quem tem uma classe social um pouco mais baixa, às vezes não tem nem tempo, nem oportunidade de saber o que... Não pode se dar ao luxo de ter uma depressão. Né? Perfeita colocação. Não pode se dar ao luxo de ter uma depressão, uma crise de ansiedade. Faltar o trabalho, né? Tem que sobreviver, tem que ter o dinheiro ali, enfim. Exato. Mas isso aí que você citou dos famosos é que vem à tona na mídia mesmo, né? Um exemplo recente, inclusive, é do ex-técnico Tite, da seleção brasileira, que ele recusou, em entrevistas recentes, algumas propostas de alguns clubes importantes do Brasil, se não me engano, acho que era do Corinthians, alguma coisa assim, porque ele falou, eu estou dando uma pausa para tratar da minha saúde mental, que eu estou tendo crises de ansiedade. Nossa, vai vendo. Né? E isso não é uma crítica aqui ao profissional, independente aí de ideologias de política ou de clube mesmo, né? Que essa guerra, debate político e futebol. Mas durante o período dele na seleção, ele se recusou a ter um profissional psicólogo para a estrutura ali da equipe, para levar para a Copa do Mundo. Então, isso eu lembro que na época, ali próximo à Copa do Mundo, aquilo virou um debate muito grande. O técnico Tite se recusou a trazer um psicólogo, um profissional da área da saúde. E ele agora está colhendo, né? Não colhendo, assim, né? Não é que o mundo deu voltas, assim, né? Mas está vendo a importância que seja essa questão de tanto do psicólogo como da psiquiatria ali estando atuando junto mesmo. Então, hoje em dia, eu acho que é mais comum, né? Os clubes e vários esportes terem esse apoio, essa...
Alguns têm, acompanhamento, mas né? continua tendo aquele tabu que tem muito na sociedade mesmo. Então, eu vejo, tenho conhecimento assim de algumas equipes. Normalmente é mais aceito nas equipes femininas de futebol, por exemplo, assim, do que nas masculinas. Nas masculinas eu ainda vejo um pouquinho ali um certo preconceito. Machismo Tem, mesmo, tem muito. né? É. Inclusive, Homem não fica doente, não fica. homem não chora, né? É uma coisa que eu falo, assim, comento, tanto com familiares, com os meus próprios pacientes. Eu tenho dificuldade para tratamento com homens, principalmente homens acima de 40 anos. Por quê? Não tem só a questão medicamentosa. Tem a questão da terapia, de fazer com um psicólogo Sim, ali. é tudo... E esse tabu é generalizado, mas principalmente, aí a gente sabe, em homens acima de 40 anos. Não, eu conheço profissionais da saúde que falam, imagina, eu vou lá, eu já sei tudo que vão falar para mim, não preciso. Exatamente. Né? E é isso, né? Esse medo do julgamento ainda é o principal motivo que impede, né, as pessoas de buscarem ajuda, principalmente os homens. É o julgamento, né? Assim, o aspecto crítico, né, que vão julgar, né? Nossa, vão achar que eu sou fraco, que eu sou... Eu acredito que sim, que esse pré-conceito, né, de achar que você está fragilizado e por ser homem, a questão envolve muito questão de machismo, né, enfim. Tem aquela questão que o homem é o provedor. Não posso ficar ruim, não posso também, né? ficar abalado, né, não posso ficar afastado por um momento. Então, acredito que seja, sim, o principal fator aí, a questão desse preconceito, assim, de falar assim, eu não posso ficar doente, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ser o provedor, mas não, hoje em dia a gente tem que ter a mente aberta, saber que cuidar da saúde mental, como você mesmo falou, se seus familiares são ortopedistas, quando a gente quebra algum osso, a gente vai em quem? Um médico cuida do osso. Exato, Quando a gente está com a questão da saúde mental fragilizada, a gente vai em profissionais voltados para a saúde mental. Então, é uma área da saúde como todas as outras, mas que, infelizmente, tem esse tabu muito enraizado. A saúde mental aqui ainda tem esse tabu, né? Não só aqui como no mundo, viu? Haja vista a maneira com que o CAPS é tratado nas redes sociais, como um meme, né? Inclusive, tem uma forte movimento de críticas, né? Desses memes que estão tendo aí em relação ao sair do CAPS, alguma coisa assim. Então, inclusive, é importante isso, que você citou como um sinal de alerta e para não ter esse tipo de brincadeira, né? Saber que algumas coisas têm limite e se a gente for ver todo mundo que sofre algum tipo de transtorno mental, a gente vai acabar ofendendo alguém também, saber que aquilo é um ponto delicado e esses memes acabam fortalecendo essa questão do preconceito, né, tão enraizado que tem na sociedade. Acaba virando um bullying sem quase fim, que isso, né? exatamente. Tipo um bullying de gente grande, né? Quase isso mesmo. Me fala uma coisa, você acha que isso veio à tona, assim, piorou, eu digo, com o número de casos, né? Aumentou porque tem mais diagnóstico? Aumentou depois do Covid? O que aconteceu aí nesse meio do caminho aí? Porque é uma coisa recente, né, doutor? A gente tem o quê? Começou a falar mais da saúde mental e dos perigos, enfim, há cerca de 2, 3 anos. Foi bem pós-Covid, né? Certeza. Bom, Lilia, eu costumo falar assim que a gente sabe de todos os malefícios que a pandemia trouxe, né? Isso eu não preciso nem pontuar aqui absolutamente nada sobre isso. Um lado bom foi uma leve ajuda a quebrar esse tabu para falar sobre saúde mental, independentemente do público. Então, isso trouxe aí, inclusive... Isso ajudou, foi ajudou, bom, né? porque a gente não podia sair de casa. Então, você tinha que fazer um acompanhamento ou médico ou psicológico dentro da sua casa. E, principalmente, o psicológico teve um boom muito grande. Imagina, todas as famílias, pessoas sofrendo dentro de casa, pessoas que tinham familiares com Covid, às vezes internado em UTI, alguma coisa assim. Separadas. Separado, né? E, ao mesmo tempo, o colégio, as pessoas estudando, tendo que trabalhar. E tem os sim, cachorros, tem os gatos pulando para lá e para cá. Enfim, então, essa parte boa, entre aspas, é que teve essa abertura vamos dizer assim, para o mercado quebrar esse tabu de tratamento, de abertura para falar sobre a saúde mental. A questão que você pontuou sobre se estamos tendo mais diagnósticos. Primeiro que, além da gente ter mais ferramentas, mais profissionais, essa quebra do tabu ajuda a gente a encontrar aqueles casos, por exemplo, da depressão silenciosa, uma pessoa que não quer tratamento, que ela começa a ficar mais aberta a receber esse tipo de tratamento. E não só depressão, como ansiedade, algum burnout, algum transtorno de personalidade que seja. Isso tudo com essa conscientização maior da população, dos familiares, consequentemente é uma cadeia, né? Vai consequentemente aumentando o número de diagnósticos aí na população mesmo. E me fala uma coisa, o que diferencia, né, uma tristeza comum
Porque a tristeza existe, né? Você não precisa necessariamente todo dia estar, né, mostrando os dentes, né? Mas o que diferencia essa tristeza, né, comum que qualquer um pode ter de um quadro que realmente mereça atenção profissional? Perfeito. Quais são, né? Quais os sinaizinhos? Essa é uma dúvida muito comum em consultório, em hospitais, na área da psiquiatria. O que difere? Porque a tristeza, como você disse, muito bem relatou, a tristeza é um sentimento comum. E a gente tem essas variações, essas flutuações ao longo do dia. A gente fica feliz, fica triste, enfim. A diferença disso para um diagnóstico que envolva tratamento é o quanto isso está atrapalhando as nossas funcionalidades no dia a dia. E o que são as nossas funcionalidades como ser humano? É o sono, tá dormindo demais ou tá dormindo de menos. Entendi. A alimentação, tá comendo demais ou tá comendo de menos. A higiene. A higiene também, uma pessoa mais deprimida, mais resguardada, deixa de tomar banho, deixa de se vestir melhor, deixa de passar uma maquiagem, deixa de cuidar da barba, do cabelo, enfim. Então, variação de humor também, começa uma pessoa, às vezes, que está mais deprimida, está mais recaída, ela tende a ficar mais estressada. Então, ela perde o limiar ali de aceitar as críticas, de aceitar uma conversa, coisas que antes ela conseguia ouvir, dialogar, ela passa a ficar mais estressada. Então, isso que a gente, por exemplo, não consegue fazer as suas atividades diárias no serviço ou no estudo, diminuição da concentração, por exemplo. Então, por isso que é importante... Ou se ela ela tem algum déficit de rendimento. Exatamente. Seja, né? Começa a brigar com os colegas, exatamente, esse tipo de coisa. Uma mudança brusca de comportamento, assim, por um determinado período de tempo. Então, por isso que é importante uma avaliação completa e contínua, uma anamnese que a gente chama estruturada, assim, numa consulta, para entender quando começou, qual a intensidade desses sintomas, se precisa de um tratamento medicamentoso ou não, se vamos partir sempre aí para terapia, que eu sempre indico também a questão da terapia do psicólogo, mas essas alterações nas funcionalidades que são baseadas aí para a gente diferenciar uma tristeza comum de algo que precisa de um tratamento médico mesmo. Existe alguma pessoa que seja triste por essência? De você avaliar e falar, não, ela é triste mesmo. Existe claro, isso? existem perfis de pessoas, assim como tem pessoas mais animadas, existem pessoas mais tristes também. E existem alguns transtornos médicos, psiquiátricos, em que há certo abatimento da pessoa. Por exemplo, aí uma esquizofrenia, a pessoa costuma ser um pouco mais apática, não esboçar tanto a reação das coisas. Então, depende, mas tem todas essas variantes, sim. Deixa eu te perguntar uma coisa, quer dizer, tem tudo a ver, mas não tem nada a ver, tá bom? Tá uma bom. pergunta bem... Qual seria o aspecto de saúde mental da Wandinha, da família Addams? Da Wandinha? Olha, eu assisti faz pouco tempo. Foi boa a série, eu assisti com a minha família, inclusive. Olha, ela... Não lembro ao certo, assim, se contava um pouco... Ela não gosta de toque, né? Ela não aguenta toque, mas, assim, ela é a típica, assim, emburrada, faz as coisas, parece que por obrigação, mas não gosta de fazer amizade, não gosta de conversar, não gosta de nada, não gosta de ninguém. Não gosta do irmão, não gosta da mãe, não gosta do pai. Ficou bem famoso na época a série da Wandinha. Olha, eu não lembro ao certo tudo o que acontecia na série. Não posso aqui trazer um diagnóstico assim também. Desculpa, sem envolver tudo. Mas eu não posso estar enganado. Mas eu não lembro se tinha alguma coisa de questão de conflito familiar, alguma coisa assim. Ela tinha, né, com a mãe, né, parece. Alguma coisa assim. E, se eu não me engano, ela já tinha uma idade ali de pré-adolescência, adolescência, que é um período ali que começa a aparecer, trazer alguns quadros aí, tanto depressivos como ansiosos, variações do humor, de hormônios mesmo, né? A menina começa a ter a primeira menstruação, que aquilo mexe muito, comparação com os amigos na escola. Mas, muitas vezes, muitas crianças apáticas, assim, no começo da adolescência, pode inúmeros fatores. Pode ter sofrido algum maus trato na infância, na adolescência, pode ter tido algum estresse ali que levou ela a agir daquela forma, mais contida, não se abre tanto para as pessoas, está sempre receosa de um toque, de um carinho, de um diálogo com o outro. Então, eu vejo mais ali por esse caminho. Não fechando um diagnóstico aqui, porque eu não atendi a Wandinha também. Não conversou com ela. Eu nunca conversei né? com ela, mas acho que dá para pensar em alguma coisa assim, algum estresse que ela teve, e aquilo trouxe ela um fechamento ali mais. E nessa esteira, né, da saúde mental, você tem atendido muita criança? Tem criança que tem algum problema de saúde mental? Óbvio, assim, tô tirando as doenças mais comuns que tem em infância, né? Alguma doença como esquizofrenia, esse tipo de coisa, por exemplo, que eu não sei nem se ela se Ainda na criança... Na criança pequena, não. É mais para frente, né? Mas, assim,
crianças em geral, até por conta da pandemia mesmo, né? A primeira infância, sei lá, crianças até 12 anos. As crianças sofreram, elas estão sofrendo, elas têm sofrimento, têm problemas com a saúde mental? Olha, Lia, coincidiu de você falar isso, introduzir esse tema sobre as crianças, porque eu atendo crianças também. Inclusive, eu atendo em uma clínica, chama Espaço Acolher Terapias Integradas, lá em Santana de Parnaíba, que é voltada para o autismo, transtorno do espectro autista. Então, essas crianças muitas vezes trazem sofrimento ali. Então, elas têm esse transtorno do espectro autista e muitas vezes estão associados com comorbidades aí, seja, por exemplo, um quadro de depressão, uma criança mais agressiva. Então, por isso é importante ter esse tipo de tratamento também. Mas existem sim essas crianças que sofrem com isso. E principalmente chegando ali na fase da pré-adolescência, está cada vez mais comum esses quadros aí de ansiedade, de depressão, principalmente questão por causa de redes sociais, comparação com os amiguinhos, ver coisa na internet. Mas sim, tem sim esse tipo de sofrimento. O TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, tendo muitas crianças que já têm esse transtorno, né? Teoricamente, ele só pode ser fechado ali a partir dos 6 anos, né? Mas a gente vê que com sinais um pouco antes ali, aquela criança, com certeza, ali tem tudo, exatamente, sabe, né? Então, ali é bom que tem uma rede toda estruturada, toda completa, que eu consigo discutir com os outros profissionais, psicólogos, nutricionistas, fonos, enfim. Então, isso consegue trazer uma abordagem plena, ainda mais para uma criança, né? Que traz, eu digo que não é um paciente, né? É uma família de pacientes, porque eu tenho a criança, mas tem o pai, tem a mãe, tem os familiares, tem porque se ela tem um probleminha, ela não nasceu com aquilo, né? Vamos ver assim, né? Depende, tem algumas coisas são do meio ambiente também, tem o ambiente também, que ela está. com né? certeza, mas algumas, claro, depende da doença, tudo mais, sim, do sim, transtorno. A gente descartando essas Sim. doenças Sim, genéticas, claro. hereditárias, tudo, Sim. quando é algum problema de Muitas ansiedade ou de depressão. Muitas... Criança tem depressão? Criança até pode ter, mas aí depende da idade, né? Ter questão de se encontrar como pessoa, ter aquela conscientização sobre ser uma pessoa, sobre ser um ser humano, né? Ser ou tudo não que envolve, ser, exatamente. É da adolescência para frente, então. Começa ali mais na pré-adolescência. Então, como as crianças estão se desenvolvendo cada vez mais cedo, principalmente por causa das redes sociais, né? De ter esse conhecimento aí. Então, lá na pré-adolescência está sendo bem comum, infelizmente. E, de novo, eu vou fazer uma pergunta besta também. O diagnóstico para TDAH e hiperatividade, o autismo, propriamente dito, aumentou muito, né? Aumentou o diagnóstico, aumentou a doença. O que está acontecendo no mundo? Primeiro, importante pontuar, tomar cuidado com as fake news, né? Que surgiram umas coisas recentemente aí, de presidentes de fora do Brasil, que a gente tem que tomar muito cuidado para não tomar partido de certas coisas, né? Independente de questão política, né? Tem que seguir critérios médicos mesmo, né? Mas até vi um vídeo recente nas redes sociais que as pessoas não existiam essas coisas de autismo, todos esses transtornos. Pra gente era tudo a mesma coisa, colocavam lá no manicômio, enquadrava tudo da mesma forma. O que era errado também, né? Então, o que vai se desenvolvendo? Tanto a conscientização, como a ciência, os diagnósticos, os profissionais, tudo isso vai se desenvolvendo e, consequentemente, na ponta da linha ali, vão surgindo mais diagnósticos. Então, consequentemente, a gente vai ter mais diagnósticos também. Então, tudo isso está muito envolvido, porque é multifatorial, que a gente chama, né, o autismo, né? Questão genética, se os pais têm, a criança tende a ter mais chance de nascer ali com autismo, mas tem questões ambientais, tem algumas medicações também, tem que avaliar como foi a gestação, muitas coisas envolvidas, mas, consequentemente, a evolução desses itens aí da ciência, dos profissionais, da conscientização, de perda de tabu, de eliminar os tabus, no final das contas, a gente vai ter esse aumento dos diagnósticos. E me fala assim, dentro de empresa, né, eu acho que acontece mais, né, no mundo corporativo, nas grandes empresas onde tem muita gente, muitos departamentos e tal, também está havendo, parece, né, não é uma campanha aberta, deliberada, mas existe uma atenção e um cuidado mais direcionado, né, os empregados e empregadores, né, a respeito da saúde mental também, que é de onde vem muita coisa, né? Sim. Que tipo de políticas ou atitudes dentro das empresas realmente pode fazer diferença nesse cuidado com a atenção à saúde mental dos funcionários?
Olha, Lilia, como você citou aqui no começo da nossa conversa, eu também atuo na medicina ocupacional, que é essa medicina aí Legal. de dentro das empresas, enfim. Inclusive, eu sou coordenador médico de uma clínica em Cajamarca, aqui pertinho, né, da Magic Tree, e estou na linha de frente disso, além de atuar por dentro de outras empresas, em ambulatório dentro de empresa, grandes multinacionais, inclusive. Então, eu vejo isso no dia a dia. Tá. Grande parte, eu digo aí quase de 70 para cima por cento do que eu atendo são questões relacionadas à saúde mental. E, infelizmente, o mundo corporativo ainda não está preparado para o que a gente está vivendo. Tá? Porque, inclusive, se a gente for pegar pesquisas, tudo mais, os maiores afastamentos da saúde mental se tornou o número 1. O CID, né? O CID Exatamente. Antes eram questões ortopédicas. Tendinite, Isso, coluna, hérnia de disco, essas coisas. As questões mentais ultrapassaram. Claro, teve um boom aí depois da pandemia, o que alavancou esses números aí. Mas, até, inclusive, eu vi uma pesquisa da psicologia da USP de 2023 que o Brasil é o segundo país do mundo com mais números de burnout, somente atrás do Japão. Isso mostra que o burnout está muito relacionado à questão ao ambiente corporativo, Mas ambiente o Japão de trabalho. trabalha mais que o Brasil, né? Também, Vamos tem combinar. também. E a gente está trabalhando mais do que outros países também, viu? A nossa jornada não é fácil, né? Eu vejo assim que ainda há um sistema falho, que a gente não está preparado para atitudes, para ambientes assim, para evitar esses afastamentos. A gente ainda coloca de escanteio, tem essa questão do tabu também, né, de achar que é frescura, o meu funcionário ali não está fazendo corpo mole para produzir, para fazer alguma coisa nesse sentido. Porque é diferente, né? Um funcionário que perde um dedo, ou quebra, cai da escada, quebra a perna, enfim, ele está ali, você está vendo, é aparente. A doença mental não é, né? Então, fica... Aliás, eu acho até que existe um monte de pilantra também que se faz de depressivo, seja lá, né, de estresse, para conseguir um atestado, né? A gente eu sei. Enfim, você é médico, você todo sabe dia que todo dia bate um lá para pedir um atestado médico, porque, né? E nem sempre ele está enquadrado. Inclusive, né? por isso a importância de ter um médico aí, seja em alguma clínica vinculada com a empresa, alguma coisa, para deixar o médico avaliar. Às vezes, vamos dizer assim, um líder que está ali cuidando dos funcionários, está em dúvida, o funcionário está se queixando de alguma coisa. Ele vai estar sempre em dúvida, Passa para o né? profissional. Sim, não tem por que você se envolver. Às vezes pode... quantos casos de suicídio a gente vê dentro de empresa, e depois vira notícia. Entra para estatística. Entra para estatística, tem prejuízo na mídia, tem prejuízo financeiro, além do prejuízo da vida mesmo, né? Indenizações, tudo mais. Família. Então, é isso que eu falo. Tem que saber diferenciar. Claro que sempre vai ter alguém que está ali forçando uma barra para ganhar um atestado, para ir numa UPA, numa UBS pegar um atestado. Dá para perceber. Às vezes dá, né? Quase sempre então, dá, né? tem que tomar cuidado. Por isso que eu falo. Passa para o profissional. Sim. Cada um no seu quadrado. É o que parece clichê de rede social, mas teve um professor meu, Dr. Guilherme Bresk, lá de Jundiaí, que ele falou, a psiquiatria é a doença da alma, a gente não consegue enxergar. Então, deixa para um profissional que está acostumado a enxergar essa alma. Né? Não tem por que você querer enxergar uma coisa que você não consegue, você não está preparado para aquilo. Né? Então, deixa para o profissional de saúde, é o mais indicado mesmo. Mas, assim, no caso mesmo do profissional de saúde especializado, no teu caso, você consegue... É óbvio, né? Vou fazer uma pergunta que também já sei a resposta, né? Mas você consegue perceber quando ele o funcionário ali, o paciente é pilantra e está só querendo um atestado? Você consegue pegar isso ou não? É difícil? Olha, no dia a dia depende do ambiente que a gente está, depende de quanto tempo, sistema, depende várias, né? Depende que tipo de ambiente você está, se você vai ter mais tempo ali para tomar cuidado. Então, às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, até uma dica prática aí. O funcionário reclamou de estar com dor no peito, uma queixa de um suor, uma palpitação, um aperto assim no peito mesmo. A gente, como médico, dependendo do lugar que você está, você não consegue descartar, por exemplo, se você está infartando. Aí depende da idade, depende do histórico, se tem alguma doença, se tem alguma comorbidade. Então, a gente tem que se precaver. Então, por exemplo, dependendo de onde você está, envia para uma UPA, para uma UBS, para fazer um eletrocardiograma, um hospital, alguma coisa assim, para não ter nenhum tipo de problema. Sim, porque você pode estar achando que a pessoa está com frescura, está fingindo uma crise de ansiedade, duro, aí é um infarto ali. Então, tem que tomar certo cuidado mesmo. É complicado, né? E, assim, no seu entendimento, quais seriam as políticas e ações, atitudes
dentro das empresas que poderiam realmente fazer a diferença no cuidado Saúde com mesmo. a saúde, né? Enfim, o que seria? O que está faltando implantar? Qual seria a empresa ideal? Na verdade, a pergunta é essa, né? Qual seria o modelo de empresa ideal onde os funcionários não tivessem esse problema de saúde mental, não tivesse burnout, não tivesse depressão? Muito boa essa pergunta. E acho que, assim, não existe a empresa ideal, o modelo ideal. Porque cada empresa tem o seu modelo, tem o seu quadro de funcionários, as suas particularidades. Essa que é a grande questão da saúde mental. Tudo depende. Cada um é um, Não sei né? qual é a faixa etária, não sei... Por exemplo, se a gente for pensar em empresas que só tem homens acima de 40 anos no seu ambiente Entendi. corporativo, a gente tem que ter um outro tipo de atuação. Entendi. Já está mais misturado, está com pessoas mais jovens, a gente tem que ter um outro tipo de atuação. Eu acho que não dá para a gente tratar de forma generalizada e nem deixar isso como um tabu mesmo. Então, eu acho que a gente pode ter, sim, políticas mais avançadas dentro dessas empresas. O que a gente poderia pensar? O que seria, assim, Eu acho que basicão? adaptar. Tá? Então, por exemplo, hoje em dia tem muitas plataformas aí de terapia de psicólogos online, separar um dia específico para isso, colocar um cantinho ali para a pessoa dentro do ambiente de trabalho mesmo, não precisa faltar no trabalho. Fazer uma terapia ali, nem que seja de 30, 40, 50 minutos, poderia ser. Tem um psicólogo à disposição, por Psicólogo à exemplo. disposição, nem que seja online. Tá. Propor aí rodas de conversa, seja com um médico, profissional que atende em psiquiatria, seja com um psicólogo mesmo. E próprios líderes mesmo, pessoal de RH, ter esse diálogo aberto mesmo, se colocar à disposição. Claro, não é para ele, o profissional, absorver uma depressão do paciente, fazer o atendimento. Sim, não é isso que eu estou querendo dizer. Tá. Mas sim mostrar que você está presente ali. E isso é a importância da medicina ocupacional também. Então, nas empresas que eu atuo, eu estou ali na linha de frente e eu consigo fazer esse manejo. Olha, esse aqui está na hora de fazer um encaminhamento para um psicólogo. Esse aqui está na hora de passar encaminhamento para um outro tipo de médico, que atende em psiquiatria. O outro precisa de férias. O outro precisa de férias, algum afastamento, que é muito comum também. Aham. Então, eu acho que não tem uma fórmula mágica. Cada empresa tem que se adaptar. Até porque cada ser humano é diferente. É singular, exatamente. Mora num lugar diferente, tem condições socioeconômicas e culturais diferentes, né? Uma coisa que eu conseguiria generalizar, assim, é a questão do ambiente corporativo mesmo. Essa questão de tomar cuidado da empatia que a gente citou no começo, de sobre cobrança, de saber os limites, ter a forma de tratamento. Às vezes a gente sabe muito bem como é. Tem chefe ali que não dá bom dia. Né? Quantas vezes a gente vai em algum tipo de serviço ali, a pessoa está de mau humor, mas também a gente não sabe o que está acontecendo. A gente não sabe se perdeu algum parente no dia anterior, se o filho está doente, o que está acontecendo com ele. Né? A gente, por aqui eu não volto mais. Né? Mas a gente não sabe o que está acontecendo com outra pessoa. Então, acho que é uma coisa que a gente conseguiria generalizar é essa questão mesmo do ambiente corporativo ali. De ambiente minimizar, né? Minimizar esse ambiente tóxico, de pressão mesmo por resultados. Claro que tem que ter as metas da empresa, mas saber como lidar com isso. Às vezes até um treinamento, não ali para a linha de frente, mas para a gestão, os diretores, a questão administrativa, a liderança, os líderes de operação, o que seja. Você estava falando essa roda de conversa, né? Fazer me veio à cabeça, por exemplo, as empresas que implantam a conversa do feedback, né? E o feedback pode ser essa conversa semanal, né? Nas empresas que tem, pode ser uma oportunidade de não deixar, né, os colaboradores ficarem, né, nesse vácuo, né? Eu acho que qualquer alternativa é válida. Acho que o que não é válido é ano após ano, colocar um bilhetinho ali, sua vida é linda, que aquilo ali não é prático. Um bombonzinho, alguma coisa. É bonitinho, é legal, mas não é efetivo. Infelizmente, não é efetivo. A gente está passando um pano para o real problema. Às vezes, até mesmo fazer parceria com algum médico que atende em psiquiatria, aí ele vai ter algum médico, algum psicólogo associado, combinar um dia do mês, por exemplo, um valor um pouco mais acessível, porque a gente sabe que SUS é difícil e demorado marcar. Convênio, aquela consulta de 15, 20 minutos, um retorno depois de 3, 4 meses. Né? Muitas vezes o médico, infelizmente, não é nem culpa dele, mas não dá nem tempo de olhar na cara do paciente. Faz uma parceria ali. Vamos separar dia X do mês, combinar um valor. O médico ali para ele vai ser bom, que ele vai ter uma alta rotatividade, um número maior de pacientes. É uma alternativa
viável. Aí Bacana. coloca Sim. um funcionário de confiança, faz uma entrevista, alguma coisa assim, cria uma parceria, acho que é uma alternativa válida, inclusive. Bacana. Pensei agora, viu? Sim, Aí, pessoal, né? Fica a dica já. Quem tem empresa, quem tem funcionário aí que está tendo muito afastamento de saúde, faz favor. Aliás, quem tiver alguma dúvida, quiser se consultar com o doutor Gustavo, também o contato dele vai aparecer aqui enquanto a gente conversa. Em algum momento aparece aqui na nossa tela aqui embaixo. E você pode seguir o doutor nas redes sociais. Você tem no seu perfil, você fala? Você costuma... O que eu mais faço lá é falar, viu? Eu sou bem você ativo fala. lá nas redes sociais, Bacana, principalmente na questão bacana. Desculpa, eu costumo xeretar os meus convidados não deu tempo, antes, não deu mas tempo. Eu sou bem ativo lá. Não deu tempo. Bacana, eu vou te seguir e... Trago bastante conteúdo para... É importante também seguir e, assim, saber quem você segue na internet também, porque a internet é um funil também é um oceano de má informação também, né? Com certeza. De desinformação, né, doutor? Tem um lado bom e um lado ruim, né? Quem não vai em médico hoje não pesquisa antes na internet, né? Sobre o médico. Então tem que... Sou obrigado a ter. Não tem como fugir. Mas é importante tomar cuidado com certas coisas também, investigar certinho, ver se está adequado com o que você... Presta atenção em quem você está ouvindo, o que você está ouvindo, né? Seguir sempre bases científicas, Isso. né? Não dá para inventar a roda na medicina, né? E eu ia perguntar... por exemplo, dentro dessas atividades nas empresas, né? As startups e essas empresas digitais, elas trouxeram como fala, assim, uma administração diferenciada com seus colaboradores, né? Elas são muito do home office, né? Que funciona super bem, porque é uma outra geração, é uma geração digital, funciona super bem com home office, mas aqueles que vão, né, no espaço, que vão presencial, eles têm também uma gama de coisas para fazer na empresa que, inclusive, quem conhece, né, o Google, né, a matriz do Google e outras empresas grandes, tem aquelas salas de recreação que... cansou, você não precisa ficar queimando o neurônio aí às 8 horas. Levanta, vai lá, joga uma sinuca, vai no fliperama, joga ping-pong, né? Dorme, tira uma soneca, volta, enfim. Esse tipo de... Você acredita que isso funciona, isso ajuda? Ou a gente está falando de outra coisa? Não, acredito que vai muito de encontro com o que a gente falou, de questão da cultura, de criar um ambiente menos tóxico. Como são empresas mais jovens, sabe, que estão trazendo jovens também, que já vêm com essa bagagem de questões de ansiedade, depressão, burnout, questões mentais mais afloradas hoje em dia. Então, eles estão preparando esse ambiente. Estão prevenindo, né? A Google mesmo é muito famosa por ter aquele ambiente ali todo inovador, cheio de momentos de lazer para eles, jogos, mesa de bilhar, mesa de ping-pong. Realmente é essa questão da cultura mesmo que a gente falou. Claro, não é toda empresa que vai ter uma estrutura, um investimento para isso. Nem todo mas mundo consegue. Não né? é o que eu citei agora mesmo. É um investimento, não é um custo. É um investimento. Isso. Alguns estudos até mostram aí que a cada $1 investido em saúde mental, cerca de $4 voltam com recompensa de produtividade. Então, isso é um investimento. É mais do que um custo, é um investimento. O pessoal está muito acostumado a investir em marketing, mas veja bem, né? Não adianta você ter um bom marketing se depois você não tem o que entregar, né? Porque se seu funcionário ficar capenga e precisar se ausentar, afastado, você né? já fica na mão, né? É meio por aí, né? Exatamente. E assim, como você faz medicina ocupacional, né? Você falou, né? Isso. Como que você enxerga líderes e gestores identificando como que, né, os líderes e gestores podem identificar e acolher um colaborador em sofrimento sem invadir a privacidade deles? Como que é feita essa abordagem? Existe isso? É uma abordagem boa? É uma abordagem feita pelo líder, pelo gestor ou não? Então, como eu falei, depende muito aí do tamanho, da expansão da empresa, do suporte que eles fornecem. Por exemplo, eu atuo em algumas empresas que eu fico lá
literalmente dentro da empresa. Então, eu Aí tenho você seria essa pessoa. Eu sou essa pessoa. Então, acontece Entendi. qualquer tipo de coisa, vai lá para o ambulatório, passa pela triagem, a técnica de enfermeira alguma coisa, e depois é direcionado para mim. Tá. Então, aí é uma outra questão. A gente sabe que não é assim no mundo real, no mundo ideal. É, né? o mundo Então, ideal. acho que volta aí a questão de conscientização mesmo dos líderes, né? Porque eles não vão ter tanto esse tato. Então, acho importante eles receberem, às vezes, palestras de profissionais, tanto de psicólogos como médicos mesmo, para ter essa orientação. Eu mesmo já apresento palestras, já fiz algum tipo de palestra voltada para líderes mesmo, que é como perceber um sinal de alerta. Quais são os sinais de alerta que eu tenho que ficar atento? E Aí me fala quais são. voltado principalmente a essa questão das perdas de funcionalidade. Ah, tá. Tá? É uma pessoa que está indo Começa todo dia. a atrasar. Começa a ou atrasar, faltar. tá todo dia estressado, tá brigando com os colegas, Dor de cabeça. ou tá Dor mais de quietinho. cabeça é uma... Pode Pode sim, pode ser, ser. né? Pode ser um fator ali, né? É comum. como você falou, você tem que fazer uma observação do todo, Mais ampla. né? Mais ampla, mais exato. dias seguidos. Até por isso que minha consulta é no mínimo 1 hora, né? Antes disso, eu não consigo ali. Ah, bacana, hein, gente? Quem hoje em dia vai numa consulta de 1 hora, né? E às vezes nem dá tempo, viu? Pra ser sincero. Então, Como é que você vai conhecer Tem a pessoa como, a não tem fundo, como. a conhecer a história de vida, todos os problemas dela, ter essa oportunidade, claro. né? O convênio é muito bom, ótimo, facilita muito, né? Para milhões de pessoas no mundo, no Brasil inteiro. Mas a gente sabe que tem suas limitações, infelizmente, né? Mas acaba sendo algo mais paliativo, apesar de termos ótimos profissionais, né? Só que são consultas de 15 a 20 minutos, né? E o que eu mais atendo, assim, de pacientes que vêm do convênio para mim é essa reclamação. Eu sempre pergunto, e aí, quanto tempo durava a consulta? 15 minutos. O médico nem olhou na minha cara. Aí eu até defendo Até o médico. preencher ali a acabou. fichinha, acabou. Aí até defendo o médico. Ele não tinha tempo para isso mesmo, né? A culpa é um sistema muito maior, é um debate muito mais amplo do que isso, né? Mas é o que tem no convênio. Então, mas a gente tem que, né, sendo, né, resiliente, a gente ainda tem que dar graças a Deus, né, porque antigamente o SUS, né, convênios de saúde, nem autorizavam, né, consultas com psicólogo, né, terapias, etc. No convênio não pagava. Sim. O SUS também, não sei, o SUS tem atendimento? Tem, né? O SUS tem atendimento, claro mas tem, né? é aquela fila imensa. Aquela assim, coisa... Que é durante Você tem um surto psicótico hoje, você vai conseguir um atendimento para o ano que vem. Né? Tipo isso. Né? Até lá ele matou a metade da família. Sim. Durante a faculdade, né, que eu fiz aqui pertinho, na Faculdade de Medicina de Jundiaí, a gente atua muito ali no internato, que a gente chama quinto e sexto ano, então eu pude acompanhar de perto essa questão da saúde mental. Apesar de ter um sistema público muito bom. Onde que é? Ali para frente? É Franco da Rocha. É ali perto, isso, tinha um hospital ali, exatamente. Tem, isso. tinha, não sei. Acho que ainda tem, um pouquinho ali. Mas ali em Jundiaí, né, que é um pouquinho antes ali, eu pude acompanhar sobre o Sistema Único de Saúde, né, no SUS mesmo. E tem as limitações, porque é muita gente para atender. Teve esse boom exagerado aí, não exagerado, né, não usei um termo errado, equivocado. Teve um boom muito grande aumentado pela de COVID, número, né? uma demanda muito grande, exatamente, pela Covid, e não tem como absorver tudo isso. Né? Então, não tem nem profissional suficiente, né? Tanto é que em algumas UBSs que eu acompanhei, que eu atuei durante a faculdade mesmo, né, como aluno mesmo, que ao invés de trazer um psicólogo ali para fazer consultas particulares com cada um, a solução que eles tiveram foram de criar rodas de conversa. Então, eles juntavam de 10, 12 pessoas para absorver essa demanda, porque senão não tem como, era uma fila que não vai acabar nunca. Nossa infelizmente. Às vezes até funciona, né? Porque como a gente estava falando no começo sobre a empatia e tudo mais, às vezes, se você tem um amigo que te ouça, já você pondo para fora, falando, já é um desabafo. Claro, né? Com certeza. Eu falei, não é nem que é melhor que nada. É bom. Mas, assim, existem níveis e níveis. Às vezes, por exemplo, se for vamos voltar para o homem acima de 40 anos aí. Sim. Ele não vai querer desabafar ali. Então, às vezes, tem níveis e tem intensidade diferentes de problemas e de diagnósticos, de quadros. Deus, gente, não estou dando receita nenhuma aqui. Mas claro não vai que fazer isso, mas... Uma pessoa que não tá sem acesso, está sem condições financeiras, sem condições econômicas de marcar uma terapia, seja no convênio, seja no particular, essa roda de conversa que existem nas UBSs são muito válidas. É um momento ali que a pessoa se abre com os profissionais, com outras pessoas. E ela se obriga a se expor, né? Também, exato. Isso talvez seja até uma terapia de choque, né? É bom, porque você se compara com as outras pessoas também. E
Mas é melhor do que não fazer nada. Do que é melhor não do que não fazer fazer. nada, Mas como eu falei, né? existem níveis. Então, existem níveis que a pessoa... É importante que ela tenha um acompanhamento individualizado, né? Porque não dá para ela falar tudo ali que ela tem em poucos minutos, né? Compartilhado com mais de 10, Sim, umas 10 pessoas, por exemplo. Sim, né? Vai falar aquilo que mais aflige, o problema soltar uma frase central. ali. Exato, mas começa, né? É um começo, já ajuda, já É um ajuda. começo, Já né? ajuda. E me diz uma coisa, né, você que trabalha, né, no ambiente profissional, existe algum grupo com maior vulnerabilidade ao suicídio no ambiente profissional? No ambiente profissional, É. não tenho conhecimento sobre um dado estatístico sobre isso. Ou seja, idade ou... Mas é o que eu sei falei, lá. hoje em dia, independentemente Hoje não dá, vem de tudo. gênero, de idade, de classe social, mas pessoas normalmente aí de mais alta renda normalmente tendem Mais problema? a ter um pouco mais problemas. Verdade. Sim. Então, até porque as quedas costumam ser maiores também, né? Econômica, sociável, né? Então, às vezes, uma cena muito lembrada aí do crash, né? Bolsa? Da bolsa. Aham. Então, tinha imagens assim, de jornal que via o pessoal pulando dos prédios, suicidando, que... Querendo ou não, quanto maior a subida, maior a queda também, né? Mas não que uma pessoa mais humilde, mais desfavorecida, não possa ter esse tipo de problema. Até porque aí, se a gente for contar um dado estatístico da OMS, Organização Mundial da Saúde, mais de 700 mil pessoas aí cometem o ato de suicídio por ano. É uma média aí, mas 700 mil. Mundial. Nossa, a nível mesmo mundial. assim. É um número altíssimo. Muito grande, né? É um número altíssimo. Além das tentativas, né? Tentativa é quando Ainda não né? concretiza o ato, né? Então, é um número altíssimo que, independente de gênero, de classe, enfim, hoje em dia tá bem generalizado mesmo. E assim, sem querer fazer piada com a desgraça alheia, não é a minha intenção, mas quem faz a tentativa, porque tem esse dado também de tentativas de suicídio, ele não quer se matar de verdade, né? Ele quer só ou não. Depende, temos Aí que tomar também, né? temos que tomar um cuidado, né? porque, claro, existem até alguns transtornos de personalidade, algumas outras doenças, que a pessoa tende ali a chamar mais atenção, mas a gente não pode banalizar isso de forma alguma. Não pode banalizar, Uma tentativa né? é uma tentativa. Né? Então, é um caso médico, é um Tem caso que para ser tomar olhada atenção, com- a atenção vai ser igual. O que vai mudar ali vai ser o tipo de tratamento, para quem a gente vai encaminhar, que medicação a gente vai fazer, a intensidade do tratamento, mas banalizar assim, Banalizar, jamais. não, né? Tá querendo chamar atenção. Tá, ela até pode estar chamando atenção, mas de tanto chamar atenção, uma hora pode acontecer alguma tragédia. Mas se já chegou ali, é porque ela Em algum né? momento pode tá chamando tanta atenção que uma hora pode acontecer uma tragédia. Então, Aham. é sim pra gente ficar atento, independente se é para chamar atenção ou não. Certo. E também tem, por exemplo, dizem, né, que quem quer se matar não avisa também, né? Porque tem aquela, se eu não fizer, eu vou me matar, hein? Eu vou me matar, e fica ameaçando. A importância aí de um profissional. Né? Importância aí de até ficar tão alerta aí para você que está em casa, nos assistindo, nos ouvindo, de ter, às vezes, um adolescente em casa que está ali sem querer sair, por exemplo, numa depressão silenciosa. Se verbalizar já é motivo para ficar atento, não é? E não verbalizar também, que é essa depressão silenciosa que a gente já havia comentado. Sim. O não verbalizado é pior. Tem a pessoa que... Por isso que é importante de um profissional, porque ele que vai ali fazer uma pergunta direcionada, até chegar em algum momento e falar assim, a pessoa vai criar uma confiança, criar um vínculo inicial para a pessoa se abrir. Se tem algum pensamento, se já teve algum tipo de pensamento, se é recorrente ou não, se já tentou alguma coisa ou não. Então, tudo isso ali está envolvido, por isso que eu falo, a importância de um profissional. São coisas que, apesar da gente... está aqui discernindo o conhecimento, aumentando as informações do público, é uma coisa que não pode banalizar e é uma coisa que tem que ser lidada pelo profissional de saúde mesmo. E cada caso é um caso. Lembrando que sempre cada caso é um caso. Com certeza. Não se esqueçam que a gente está, como o doutor falou, a gente está meio que generalizando tudo para a gente ter uma conversa sobre todos os aspectos, mas nada que é fechado, né? Não existe um diagnóstico fechado aqui dentro do programa, né? É muito Vocês particular, têm que procurar, né? o doutor. Doutor, quais são as consequências, né, de ignorar sinais de exaustão e estresse prolongado? As consequências? As consequências, o que está indo na moda... A gente mesmo, né? Na verdade. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu falo que eu não sou nem bivolt, eu sou
trifásica. E assim, eu trabalho sob pressão, eu produzo sob pressão. Mas tem hora que isso me leva à exaustão, né? Mental, exaustão mental. Não tem... Mas, assim, quais são as consequências? Porque, às vezes, é um sinal, né? Quando você está em... Olha, Lilia, é uma coisa que eu falo para os meus pacientes, inclusive, né? As coisas não... Os diagnósticos, os transtornos mentais, nunca são por um motivo só. É sempre um acúmulo de coisa. Vou dar um exemplo aqui. Se determinado paciente chegou a um quadro depressivo porque faleceu algum parente seu. Ele não chegou no quadro depressivo diretamente porque o familiar morreu. Porque morreu, aí depois veio aquele quadro de luto, aí a pessoa ficou mais reclusa, não quis sair de casa, aí deixa de ir para o trabalho, aí deixa de cuidar da saúde física, deixa de fazer uma atividade física, ir na academia, fazer uma corrida, começa a se alimentar diferente, ou para de comer, perde muito peso, ou começa a comer mais doce por compulsividade, ganha muitos quilos, ganha muito peso, aí altera também o sono, começa a dormir demais, aí, consequentemente, também acorda mais cansada, sem vontade de ir para o trabalho, sem vontade de ver os amigos. Então, vira uma bola de neve. Uma bola de neve, exatamente. Nunca é uma coisa só. Por isso a importância de... eu costumo falar aí dos pilares da saúde mental hoje em dia, né? Que são alguns. Posso Quais até depois. são? Pode falar. Vamos lá, então. Vamos, Anota aí. Anota aí, vamos enumerar junto aqui, então. A alimentação, a atividade física, o sono... A higiene. Higiene também. Uma coisa importante que eu falo, o uso de redes sociais, hoje em dia, a gente não pode descartar. O seu meio social, seus relacionamentos com amigos, com familiares. A psicoterapia, tá? Então, esses são dos pontos principais aí, são os pilares. Quando um pilar aí já está balançando, está meio defasado, já é hora da gente olhar para aquilo. Mas se todos esses pilares aí, juntos ali, começarem a tremular um pouquinho, ficar mais defasado, tá mais enfraquecido, aí uma hora vai sobrar só um que não vai dar conta, não vai sustentar o indivíduo, o organismo. Entendi. E dentro, agora eu não lembro, eu acompanhei, mas eu fiquei com a higiene na cabeça, só para soprar aqui, e acabei não prestando muita atenção. Nos seus pilares, você apontou exercício físico, hobby, esse tipo de coisa? Vamos de novo? Vamos recapitular? Vamos de novo. Vamos lá, então. Até porque acho que até eu me perdi aqui. Vamos lá. Tá. Sono. Alimentação. Atividade física. Tá. Psicoterapia. Uso de redes sociais. Eu falei da psicoterapia já? Já. Da terapia. Higiene não, mas mas a falta dela pode ser um sinal, né? Também, claro. O meio social, né? Seus relações interpessoais. Amigos, né? Relações interpessoais. Tá, sinto que eu tô... agora lembrei. E uso de substâncias. Seja café, seja álcool, seja chá, cigarro, drogas. Então, esses 7 pilares. Era isso que estava faltando. Tá. Tudo, são estimulantes, né? Então, por exemplo, uma pessoa já tem ansiedade. Só que a pessoa toma 3 litros de café no dia. Então, doutor, eu quero um calmante, né? Exatamente. Então, esses 7 pilares aí têm que ser avaliados. Entendi. Era isso que estava faltando, o uso de substâncias aí. E isso inclui também medicações também, claro. Então, tudo isso é uma análise ali dos pilares que eu chamo da saúde mental. Tô perdida. Então, por isso que é importante ter esse equilíbrio aí entre esses pilares, que se um sair do lugar, os outros vão estar ali centrados, juntinhos, segurando o seu organismo. Entendi. E óbvio que aí, por exemplo, se você fizer vamos me pegar como exemplo, né? Uma pessoa, né, acima dos 50 mais, não, 60 mais, uma pessoa, mulher, aí você vai levar em conta toda essa questão hormonal, passando pela menopausa, pós-menopausa, etc., né? Com certeza. Que tem toda essa variação hormonal também pode provocar depressão e tudo mais, né? Foi até um tema no Fantástico, cerca de um mês atrás, aí, sobre isso, da questão hormonal, muitos estudos saindo, e cada vez mais elas procurando ajuda psicológica mesmo, né? Tanto com psicólogos, como médicos que atendem psiquiatria, psiquiatras também, porque envolve muita coisa. É muita coisa, é uma
fase muito... Tô vendo em casa com a minha mãe lá, viu, disso. Eu Aham. sei que não é fácil. Aham. É um período de mudança muito grande, de incertezas muito grande. Muda muito o organismo da mulher. Então, além de ter, acho que essa dobradinha aí, né? Saúde mental com o GO, o ginecologista. Para os dois ali alinhados, tanto às vezes uma reposição hormonal, ver se está tudo certinho com os hormônios, ver qual que é o mais indicado para cada perfil e acompanhamento na saúde mental também. Para, na medida do possível, fazer que a pessoa passe por esse período de turbulência muito grande, é quase um... Amparada, né? Porque antigamente, eu já ouvi falar, nossa, você está ficando louca, né? Não, e a impressão que a gente tem é que vai ficar louca mesmo, né? Sim. E aí, você acha que antigamente... Olha a pergunta que eu vou fazer. Você acha que antigamente se internava-se mulheres por conta disso? Por conta da menopausa? Achar Olha, que não tenho um dado sobre isso, mas com certeza deve ter, porque mexe muito. Mexe muito demais, com questão de libido, questão de humor. E assim, os estudos e os tratamentos são muito recentes, né, doutor? Em relação exatamente. A isso, né? E até a questão da idade vem mudando muito, né? Antes era um período mais determinado, agora a gente tem uma faixa etária maior, né? A gente tem uma sobrevida maior, né? Com certeza. Então, tudo vai mudando, né? Tudo vai se desenvolvendo. Por isso a importância de estar com os profissionais adequados também, que estão se atualizando e tudo mais, porque muitos casos ali, majoritariamente, tem a questão de uma reposição hormonal, para ter esse controle um pouco maior na medida do possível, que é um período ali que a mulher tem que entender que está passando por um processo, mas que vai passar. Assim como todo processo, vai passar. E ela tem que se readequar, se reorganizar novamente sua vida inteira para esse novo momento da sua vida, né? Essa nova juventude das mulheres. E nessa sua experiência clínica, né, de clínica, você... por exemplo, você trabalha junto... Alguns diagnósticos requerem um tratamento multidisciplinar? Com certeza, Lilian. Inclusive, eu coordeno um grupo aí de psicólogos lá da região de Jundiaí mesmo. Por quê? Além de eu trazer conteúdos para ele que a gente não teve na faculdade, como, por exemplo, marketing profissional, atuação nas mídias sociais, questões financeiras para profissionais da saúde, enfim. É muito bom porque a gente consegue discutir os nossos pacientes. Então, às vezes, eu tenho um paciente que eu quero encaminhar para eles, eu consigo já passar algum tipo de relatório, passar minha visão. Então, eles também, quando encaminham para mim os pacientes, a gente consegue discutir um pouquinho. Já estou passando determinado tempo, eu acho que isso, aquilo, tal. A gente pode atuar em determinadas situações. Então, essa interface, essa conexão é muito importante, porque ajuda muito a gente a trazer uma visão mais global do paciente. Então, ele não vai ter uma visão de um único profissional, mas de 2, 3. E, claro, eu como médico, vendo que tem algum tipo de deficiência, que alguma necessidade de alguma outra especialidade, alguma outra área, estar em atuação ali junto comigo, tem que fazer um encaminhamento também. Pode achar que a gente é super-herói, que a gente vai tratar de tudo. Tem algumas coisas que a gente tem nossas limitações também, né? Apesar de poder atuar, de certa forma, em algumas áreas, a gente tem que saber a hora de largar e falar assim, vamos passar ali também com um ginecologista, vamos passar com um endócrino. Eu acho importante também esse fortalecimento. Está sempre discutindo ali sobre os pacientes para trazer essa visão global e melhorar o tratamento, né? Amplificar esse tratamento. E, assim, na sua prática, você tem lançado o seu olhar para o uso da cannabis? Ainda não. Eu ainda prefiro estudar um pouquinho mais, me aperfeiçoar um pouco mais. É um mercado novo aqui no Brasil, tá? Confesso que eu ainda não tenho tanto conhecimento sobre a área, mas é uma coisa que me interessa muito. Só que assim, eu ainda estou estudando qual o melhor curso para se fazer, o que eu posso seguir para um mentor sobre a área, alguém que já esteja estabilizado. A gente tem que tomar cuidado, porque tem muita gente usando aí de maneira incorreta, em outras áreas também. Como toda novidade, né? É uma novidade. E é uma coisa que a gente não aprende na faculdade. A gente não tem sobre isso na faculdade. Então, por mais que eu queira avançar nessa área, eu ainda tenho que optar um pouquinho para ter mais conhecimento. E assim, quando eu estiver preparado, saber os momentos certos, questão de dose, diagnóstico, tudo certinho. Aí sim, eu pretendo com certeza trazer isso, porque está em alta. Mas assim, mesmo assim, apesar ou mesmo estando em alta, você acha que é uma ferramenta que ela não vou dizer definitiva, mas ela é utilizável?
Ela veio, sim, trazer... Veio para ficar. Veio para ficar. Veio para ficar, com certeza. Ela tem se provado... Com certeza. O que a gente tem visto... Positiva. Aí, principalmente em quadros ansiosos, quadros depressivos, ela se mostrou muito eficaz e veio para ficar. Vai, claro, com o médico certo, com o profissional certo, com as indicações corretas, assim como qualquer tipo de tratamento, mas ela veio para ficar. Porque ela tem se mostrado até mais eficaz que alguns outros tipos de medicamentos. Mas, claro, como eu falei, tem que ser avaliado pelo seu médico. Cada perfil é um perfil, não adianta você comparar, meu vizinho está tomando, ficou bem. Às vezes você não vai ficar bem. Sim. Então, cada perfil sempre lembrando que cada ser humano é diferente do outro. E não deixa de ser uma medicação também. Então, temos que tomar os cuidados devidos também, apesar de ser uma coisa um pouco mais natural, enfim. E assim, aquela pergunta, né? Aquela pergunta que não quer calar. Você acha que a espiritualidade tem um papel importante no tratamento de... Só um minutinho. Faço. Fechou? Era a Sara? É. Você acha que a espiritualidade e o próprio o senso de propósito desempenham um tipo de prevenção, talvez, até, ou recuperação? Eles têm uma importância no tratamento ou na prevenção da pessoa ter uma doença mental? Sem sombra de dúvidas, Lilia. Eu acho que mais do que a espiritualidade, né? Acho que aí acaba envolvendo um pouco mais algumas religiões, mas vamos falar de fé. Gosto de falar muito de fé. Então, o ser humano ali sem fé, ele perde algumas suas bases. A gente pode até incluir ele como um 8º item ali dos pilares da saúde mental. Independente se você é religioso, se você segue algum tipo de religião. Mas ter fé é muito importante. Às vezes, tem pessoas que a fé delas aí são os animais, são os outros seres humanos, que ela tem fé que aquilo que a gente está aqui no mundo. Exatamente, propósito. Exatamente. Fé está muito relacionada a propósito. Então, a partir do momento que a gente está na vida e perde esse propósito, a gente perde nossas bases também. Então, seja num momento bom, seja num momento complicado, a gente acaba perdendo esse propósito também. O que dificulta a gente a puxar aquele fio ali de propósito na vida mesmo, de ter prazer nas coisas, de ir atrás das suas conquistas, de querer uma melhora da sua saúde, porque você perde esse propósito, perde essa fé, como se ficasse sem chão, de fato. Sem chão, você fica sem chão. E isso pode te levar a um quadro crítico, né? Então, com certeza. Também, né? Até a gente pode aumentar meu número para oitava base da saúde mental, com certeza. Me levantou essa pergunta, né? Eu levantei essa pergunta porque a gente tem visto muito, em decorrência do Covid, né? Porque o Covid abriu a porteira para um monte de coisas, boas e ruins, né? Mas aumentou muito, né, as terapias alternativas, a meditação, né, a prática de yoga e outras terapias alternativas, onde a fé, de repente, ela entra um pouco um pouco junto, né, com a espiritualidade, né, porque essas práticas não deixam de ser uma espiritualização, né, e às vezes ela consegue, né, segurar, né, Sim, acho que tudo é válido para a questão da saúde mental. Desde que não seja uma coisa mentirosa, falaciosa, né, que não vai te prejudicar, que pode prejudicar nem você ou algum outro. Acho que tudo é válido. A questão de meditação, yoga, são coisas terapêuticas que a gente pode chamar aí, que ajudam sim no processo de evolução, de melhora da saúde mental. Mesmo uma atividade física é um processo terapêutico. Né? A gente fala, não é uma terapia, porque a terapia é com o psicólogo. É diferente, uma coisa, né? Exatamente. Uma coisa, outra coisa, exatamente. outra coisa. Um processo terapêutico é uma coisa que te ajuda ali a fortalecer, a evoluir na questão da saúde mental, uma atividade física, estar com os amigos é uma coisa terapêutica, conversar, estar aqui a gente conversando é uma coisa terapêutica. Sim. Então, tudo isso eu acredito que seja válido, assim. E yoga, meditação é uma coisa que eu indico muito, assim, para os meus pacientes. Ali, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Pacientes que têm muita dificuldade para dormir. Muita ansiedade, muita angústia. Coloca ali 5 minutinhos, tira o seu celular de lado, que traz muita luz, muitos brilhos, muita energia ali, muita sensibilidade, muito estímulo, né? Então, tira 5 minutinhos ali, more você sozinho ou com alguém, vai dormir sozinho ou com alguém, 5 minutinhos ali, fecha os olhos, sente a respiração, sente o coração batendo, toma uma água, respira fundo, que isso tudo é muito válido para conseguir dormir um pouco mais tranquilo, ter uma qualidade de vida melhor. E dormindo melhor, você vai acordar melhor no dia seguinte também.
Você tem uma voz boa para gravar meditação, viu? Pra dormir. Será? Feche os olhos, respire fundo. Aceito o convite aí para usar minha voz. Aí. Doutor Gustavo, para encerrar, porque o nosso tempo já acabou, né? Se você puder deixar uma mensagem direta a quem está nos ouvindo, né, nesse momento, e passando por algum momento difícil, qual seria a sua mensagem? Olha, Lilia, acho que é importante saber assim que você não está sozinho. Que como a gente iniciou essa conversa aqui sobre Setembro Amarelo, não é porque acabou o mês que a gente não pode, que a gente vai descuidar da saúde mental. A saúde mental é todos os dias. A gente enfatiza no setembro esses cuidados sobre a saúde mental, mas ele deve ser feito todo dia. Se você está do lado de alguém que está sofrendo, tenha essa empatia, que a gente tanto usou esse termo aqui. O que é empatia? É se colocar no lugar do outro, é não desmerecer, é não julgar, é não ter esse preconceito, é saber que a pessoa pode estar passando por problemas. Ah, aquele problema é frescura, é coisa pouca, eu já passei por isso. Não é momento de se comparar, é momento de colocar-se ao lado. Se você não quer ajudar, pelo menos não julgue. E o melhor que você pode fazer é parar consigo mesmo, uma coisa que eu costumo falar. Se você não quer ajudar, acha que aquela pessoa está com frescura. Olha, acho que eu não sou a pessoa indicada para te ajudar nesse momento. Eu posso te ajudar a buscar um profissional na internet, perguntar para algum amigo meu, algum familiar meu. E estou ao seu lado para te apoiar nisso, porque acho que nesse momento eu não estou preparado para tal. Olha só, é uma boa alternativa. Uma boa dica para você usar. Porque tem pessoas que não querem se envolver também, né, doutor? Então, fica aí a dica. Às vezes está com tanto problema que nem consegue também, se envolver. Então, não consegue se envolver, né? Cada um é um, né, gente? Como a gente falou. Doutor, eu quero muito agradecer a sua presença. Passou super rápido aqui, a gente sempre deixa um monte de pergunta para trás, mas você já tem aqui a rede social do doutor Gustavo. Pode segui-lo, né, no Instagram, nas redes sociais dele. Pode ir lá marcar uma hora, se quiser conversar, se estiver precisando. Compartilhe o nosso conteúdo com os seus amigos, aquele que você acha que precisa estar ouvindo um pouquinho disso. Não esquece de compartilhar, né, o nosso conteúdo, de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal, para a gente ficar mais importante. E agradeço a sua presença aí, a sua audiência, né, de estar nos ouvindo. E, mais uma vez, muito obrigada, doutor Gustavo. Eu que agradeço o convite de vocês, foi muito bom. Eu espero que a gente consiga ajudar, nem que seja uma pessoa, uma sementinha, essa questão da empatia. Acho que isso já será de uma valia muito grande, tanto para mim, como para você, como para todo mundo. Com certeza, muito obrigado, até uma próxima. Com certeza. É isso aí, doutor. Obrigada. E você também que está nos assistindo, eu te encontro na próxima semana. Até lá.